gente pro momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Força que hoje faz brotar a vida, habita em nós pela tua graça. É Deus quem nos convida pra trabalhar, o amor repartir, as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Graça e paz. Amada igreja, estamos com muita saudade, mas se Deus quiser, logo logo estaremos juntos novamente. Estamos felizes porque até que o Senhor tem sustentado em tuas mãos. Amém. Graças e paz, amada igreja. Estamos todos aqui nas nossas casas, mas estamos esperando a hora, com a permissão de Deus, para voltarmos todos reunidos na igreja. Amém. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, e que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Olá, graça e paz. O Salmo 133, agora há pouco lido pelo Carlos e pela Carol, quando nos fala de união entre os irmãos, ele nos lembra que igreja como corpo de Cristo, igreja como comunidade cristã, igreja como família, é lugar de acolhida. Isso porque acolhe quem abre as portas, acolhe quem abre o coração para receber, acolhe quem dá atenção, acolhe quem traz para a intimidade, acolhe quem recebe no coração. Como é bom e importante vivermos dessa maneira, acolhendo uns aos outros, assim como Jesus nos acolheu para a glória de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 15, no verso número 7. Há um cântico que diz: ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Nós cantaremos neste momento ressaltando a importância de nos acolhermos uns aos outros, assim como Jesus nos acolheu.
todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa. Aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, sobre o chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa. Aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa. Aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa. Aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Nem sempre a gente consegue viver em união, como nos desafia o salmista. Nem sempre a gente consegue acolher as pessoas como deveríamos acolher. Nessa hora é preciso reconhecer o nosso egoísmo, reconhecer o nosso individualismo, reconhecer o nosso pecado. Veja o que diz esse cântico: se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Em outras palavras, se ao meu irmão não demonstrei amor, porque não o acolhi para que ele pudesse se sentir em casa. Se ao sofredor eu não estendi a mão, porque não o tendo acolhido, ele se sentiu só. Então é preciso pedir perdão, porque não o acolhemos da mesma forma como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Façamos então desse cântico a nossa oração. Cada parte do cântico, cada frase que você estiver cantando, que seja uma oração e que venha de dentro. Peçamos perdão a Deus por meio dessa canção. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo, calmo, sem lutar por ti, devendo estar muito firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me de incerteza.
Só é possível acolher quando nos lembramos que a base desse acolhimento está em Cristo Jesus, que nos acolheu. Ele é o nosso parâmetro de acolhimento. Há um cântico que afirma que Jesus é a aliança entre você e Deus. E é por isso que essa aliança se concretiza entre você e eu. É por isso que o cântico afirma: hoje ele te chama para restaurar. Hoje ele te chama para renovar. Hoje ele te chama para a vida transformar. Restaurar a comunhão, renovar o coração, deixando-o pronto para acolher. E dessa forma, vivendo uma vida transformada, vida de comunhão e união para a glória de Deus. Cantemos também neste momento. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje ele te chama para restaurar. Hoje ele te chama para renovar. Hoje ele te chama para a vida transformar. Aleluia. Hoje ele te chama para restaurar. Hoje ele te chama para renovar. Hoje ele te chama para a vida transformar. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje ele te chama para restaurar. Hoje ele te chama para renovar. Hoje ele te chama para a vida transformar. Aleluia. Hoje ele te chama para restaurar. Hoje ele te chama para renovar. Hoje ele te chama para a vida transformar. Aleluia. Hoje ele te chama para restaurar. Hoje ele te chama para renovar. Hoje ele te chama para a vida transformar. Há muitas maneiras de acolher. E nessa semana me lembrei da igreja acolhendo ao longo do tempo por meio das celebrações, dos projetos sociais, das reuniões, dos cultos, dos batismos. E eu gostaria nesse instante de apresentar algumas fotos para que pudéssemos lembrar a importância da acolhida na vida da igreja. Queremos manter acesa no coração a chama da acolhida, que é tão importante e necessária na comunidade cristã. E para manter essa chama acesa, é preciso que o amor esteja sempre presente. O mesmo amor com que Jesus nos acolheu. Nós vamos rever essas fotos com alegria e logo em seguida cantaremos um hino que fala a respeito do amor. Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina
cristão ao teu vizinho. Mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho. Deixa amor, deixa amor. O Supremo Deus nos ama. Cristo para o céu nos chama. Cristo para o céu nos chama. Onde reina o amor. As nossas crianças aprendem a acolher quando se sentem também acolhidas. E uma das maneiras de acolher nossas crianças é fazer com que elas se sintam parte deste corpo, parte desta família, no sentido de participarem inclusive das celebrações e dos cultos. Portanto, vamos cantar com nossas crianças neste momento. E hoje tem um amigo especial que cantará com elas e com todos nós, para que assim elas se sintam acolhidas por nós, assim como também Jesus nos acolheu. Cantemos com nossas crianças. Veja só o que aconteceu dentro da arca de Noé. Logo que o dia clareou, um tal chamado galo então cantou. A bicharada toda acordou. Era uma cena engraçada. E o nosso tio Noé, sem Cã e Jafé, ficaram sem saber o que fazer. O canguru pulava, o sapo subia, a hiena se acabava em gargalhada. O porco roncava, a zebra corria e o chimpanzé pedia bis. O canguru pulava, o sapo subia, a hiena se acabava em gargalhada. O porco roncava, a zebra corria e o chimpanzé pedia bis. E o elefante grandalhão parecia não se incomodar. A girafa nem estava aí, ficava olhando do terceiro andar. Mas o papagaio falador ficava imitando todo mundo. E o nosso tio Noé, sem Cã e Jafé, corriam de um lado para o outro. O canguru pulava, o sapo subia, a hiena se acabava em gargalhada. O porco roncava, a zebra corria e o chimpanzé pedia bis. O canguru pulava, o sapo subia, a hiena se acabava em gargalhada. O porco roncava, a zebra corria e o chimpanzé pedia bis. Obrigado por esse dia. Obrigado pela nossa vida. Obrigado pela nossa vida. Por nossa saúde. Deus poder ter todos mal. Boa noite de sono. Parece no dia pesadelo. Só sonhos bons. Não toca alimento da nossa mesa. Nada acontece mal com a nossa família. Acontece com mal com a Lívia e com a Bia. Amém. Antes da leitura bíblica para a nossa reflexão, a nossa querida irmã Hilda, diaconisa Hilda, nos acolherá com uma oração de intercessão. Uma oração em que ela acolhe no seu coração, representando a comunidade cristã da qual ela pertence, e nós também, e mostrando este amor de Deus. Pessoas que estão doentes, pessoas que cuidam dos doentes, pessoas que choram seus entes queridos que partiram, que estão de luto, mas também fala de ânimo e de certeza. Vamos
nos sentir acolhidos por meio desta oração. Oremos com a nossa irmã. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor, Tu és, Senhor, nosso refúgio, Pai, Tu és a fortaleza, o socorro bem presente, Pai, nos momentos de aflição, Senhor. E agora, Deus, querer interceder, Senhor, pelas famílias, Pai, que estão sofrendo, pelos que estão doentes, Pai, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, pelos médicos, Senhor, pelos enfermeiros, Pai, que cuida, Pai, dos pacientes, Senhor, que o Senhor leva, Deus, o Teu amor sobre cada vida, Pai, que o Senhor esteja, Deus, abençoando também aqueles que perderam seus entes queridos, Pai, que o Senhor esteja, Deus, consolando o coração, Pai, esteja abençoando, Pai, trazendo esperança, Pai, que só o Senhor pode nos dar a paz e o Teu amor, Senhor, nesses tempos, Pai, difíceis que estamos passando, Senhor, mas que nós possamos cada dia mais confiando, Pai, no Teu poder, confiando em Ti, Pai, e não deixando que ninguém venha se desanimar, mas sempre estar perseverando, Pai, nos Teus caminhos, Pai, e na certeza, Pai, que o Senhor está sempre ao lado de cada um. O Senhor esteja, Deus, abençoando ricamente a cada pessoa, Pai, em nome de Jesus, que eu oro agradecido. Amém, Senhor. Eu peço, por gentileza, que você acompanhe a leitura do versículo para a nossa reflexão neste momento, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 15, no verso de número 7. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, assim como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Como é importante acolher, como diz o versículo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, assim como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Se alguém te perguntasse qual é o lugar mais importante da tua casa, o que você responderia? O pensador e educador Rubem Alves afirmou que quando a gente revela qual o lugar mais importante da casa, a gente está, na verdade, revelando também o lugar preferido da alma. Segundo ele, nas Minas Gerais, onde ele nasceu, o lugar mais importante da casa era a cozinha. Não era o lugar mais bonito e também não era o lugar mais arrumado. Lugar mais chique e mais arrumado era a sala de visitas, onde se colocavam os bibelôs, aqueles bichinhos de louça, os que tinham mais condições, os retratos ovais na parede, nos espelhos, dos tapetes no chão, nem que fosse um tapete de retalho. Na sala de visita, as crianças e as pessoas se comportavam bem, mas segundo ele, não eram elas mesmas. Tinham que manter uma certa postura. Mas na cozinha, diz Rubem Alves, era diferente. Na cozinha, as pessoas eram elas mesmas. E ele identificava a cozinha com 3 expressões muito interessantes, como sendo fogo, fome e alegria. Para Rubem Alves, a cozinha era fogo, fome e alegria. Os mais vividos, como eu, assim já chegando perto dos 60, como diz meu sogro, de meio-dia para tarde, se lembram das cozinhas de antigamente. Fogão de lenha, as cascas de laranja que eram penduradas e facilitavam muito para acender o fogo, o bule de café sobre a chapa do fogão a lenha, o tempo todo aquele café quentinho, a lenha crepitando no fogo, o barulho da lenha queimando no fogo. É como se a gente lembrasse ainda hoje, na minha casa inclusive, né, na minha infância até a adolescência, nós tínhamos um fogão a lenha, o cheiro bom da fumaça e os rostos vermelhos. O fogo de fogão, de acordo com Rubem Alves, do fogão de lenha, é diferente de outros fogos. Segundo ele, o fogo de vela, por exemplo, é um fogo fácil. Basta você riscar um fósforo
um fósforo e encostar no pavio e logo se acende. Até uma criança sabe acender uma vela. Mas para acender o fogão de lenha é preciso arte e também ciência. Isso mesmo, arte e ciência. Ou seja, é preciso saber colocar certinho a madeira mais fina, mais grossa. É como se acendesse hoje uma churrasqueira. Há toda uma arte, uma ciência em torno para conseguir então acender o fogo. Senão, o fogo não acendia. Ele enfatiza que, ou enfatizava, até porque já partiu, que as cozinhas geralmente ficavam no fim da casa. Passava pela sala de visitas e a cozinha ficava no fim da sala. Por quê? Fim da casa. Por quê? Porque era um lugar de intimidade. Lugar de receber as pessoas como sendo de casa. Aliás, existia um costume antigo em que se afirmava que as pessoas que chegassem à casa deveriam ser recebidas na cozinha. A presbítera Mara até hoje não somente fala isso, mas também continua recebendo as pessoas na cozinha da sua casa. Aliás, servindo um delicioso pão de queijo. Até hoje na casa da minha mãe, por exemplo, quando alguém chega, a minha mãe leva o visitante para a cozinha e já oferece um café. E na mesa já está o pão, a bolacha, já está a manteiga, enfim, pronto para receber, para que a visita se sinta em casa. É uma maneira de dizer para quem chega que quem chegou em casa é bem-vindo. É uma forma de acolhimento. É uma maneira de dizer que quem chegou é de casa, que faz parte do aconchego e do acolhimento. Por que eu estou dizendo isso a respeito dessa descrição tão interessante e tão saudosista de Rubem Alves? Eu fiquei pensando que a igreja, e aqui eu me refiro à igreja como o corpo de Cristo, me refiro à igreja como comunidade, me refiro à igreja como a junção de pessoas, como família, como comunidade cristã. Deve também ser cozinha, porque igreja deve ser lugar de acolhimento. Igreja tem a ver com sinal de acolhimento. É bom lembrar que o significado de acolher é abrir as portas, abrir espaço no coração, hospedar, dar atenção, receber bem, atender prontamente, trazer para a intimidade, trazer para o coração, trazer para dentro. Igreja, guarde bem isso, é lugar onde quem chega precisa se sentir em casa. Alguém chegou a afirmar, e é uma afirmação interessante e eu concordo, que quando a igreja acolhe, Deus visita o coração. A pessoa que chega à igreja, que tem contato com a comunidade cristã, não necessariamente no templo, mas contato com o corpo de Cristo, com as pessoas que fazem parte da comunidade cristã, a pessoa que chega, quando é acolhida, ela sente no coração, toca o coração. A maneira de tocar o coração de quem chega é acolhendo bem, recebendo bem, fazendo com que a pessoa se sinta em casa. Sabe, gente, nesse tempo de pandemia há um desafio. E o desafio é de continuar recebendo e acolhendo as pessoas mesmo fora do templo, mesmo longe do templo. Por isso a minha preocupação ao ler a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, no verso 7, que afirma que nós devemos acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu para a glória de Deus, é a de refletir sobre essa importante atitude na vida cristã, que é a atitude do acolhimento. E com essa reflexão, desafiar a igreja a continuar acolhendo como sinal da graça e do amor de Deus. Para que isso aconteça, é preciso considerar algumas questões e gostaria de refletir a respeito deste assunto. Primeira questão, para acolher é preciso amor. Isso mesmo, para acolher é preciso amor. É por isso que o apóstolo Paulo enfatizou que devemos acolher como? Como Cristo nos acolheu.
E ele nos acolheu por causa do seu amor, por causa da sua bondade. Nos acolheu como sinal da sua graça. Não era mérito nosso, mas bondade dele. Isso é amor. Não havia nada em nós e não há nada em nós que possa mover o coração de Deus para nos acolher. Não há alguma coisa em nós que pudesse convencê-lo a nos acolher, a não ser o seu grande e precioso amor. O que moveu o seu coração a nos acolher foi o amor, e não foi qualquer amor. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi um amor intenso, um amor verdadeiro. Foi amor que nos acolheu e nos salvou, sendo nós ainda pecadores. O salmista no Salmo 116 perguntou o que ele poderia dar em troca pelo que Deus fez a ele. Nada. Então por que ele fez? Fez porque nos ama. Amou o salmista e ama a todos nós. Por isso, para acolher é preciso amor. O amor precisa continuar muito forte nos nossos corações para que as pessoas possam se sentir bem acolhidas e bem recebidas. Segunda questão, para acolher é preciso aceitar o outro como ele é, do jeito que ele é. Infelizmente, na prática, acolher não é uma coisa tão simples como deveria ser. Pois para acolher é preciso que o outro seja aceito como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Isso exige que aquele que acolhe saia da sua zona de conforto e se permita ir além do que é familiar, além daquilo que ele está acostumado para poder lidar com as diferenças do outro. E assim, sem emitir julgamentos ou juízo de valor. Não foi isso que Jesus fez com relação à nossa vida? Ele abriu mão de tudo o que era seu, de acordo com Filipenses capítulo 2. De acordo com o que Paulo escreveu aos Filipenses, assumiu a natureza de servo, tornou-se assim igual aos seres humanos e viveu a vida comum de um ser humano, para poder então viver como nós vivemos e nos aceitar do jeito que nós somos. Ele saiu da sua zona de conforto para que pudesse nos acolher dentro do nosso contexto. E ao fazer isso, não impôs condições, apenas amou. Imagina se Cristo ficasse analisando as nossas virtudes ou então os nossos defeitos para decidir se nos acolheria. Ele simplesmente nos acolheu por amor. Do jeito que somos. E a Bíblia diz, eu já falei isso e repito, que nos acolheu sendo nós pecadores, como disse agora há pouco. Os fariseus criticavam a Jesus, dizendo que ele comia com os pecadores, que ele recebia as crianças, que tocava os enfermos, que valorizava as mulheres, enfim, que ele acolhia as pessoas. E é interessante que Jesus não perguntava o que você faz, ele sempre perguntava o que você quer que eu te faça. Levava em consideração o desejo e o contexto do outro, a vontade do outro. Interessante que ao acolher as pessoas como eram, além de Jesus demonstrar o seu amor, a sua acolhida também servia como protesto contra todos aqueles que rejeitavam as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Portanto, primeiro, se para acolher é preciso amor. Segundo, aceitar o outro como ele é. A terceira questão é a seguinte: uma vez que ele nos acolheu com amor, do jeito que somos, sem preconceito, e essa acolhida inspirou o apóstolo Paulo a nos desafiar a acolher como ele nos acolheu, então, a terceira questão é uma pergunta. Você já parou para pensar quantas pessoas precisam ser acolhidas nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo? Já parou para pensar? Quantas pessoas necessitam ser acolhidas nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo? Quero alguns exemplos. Pessoas que antes da pandemia estavam se aproximando da igreja via templo, estavam começando a frequentar o templo.
e que agora, longe do convívio do templo, querem continuar sendo acolhidas. E você já parou para pelo menos enviar uma mensagem a essas pessoas e dizer que mesmo distantes, elas continuam nos nossos corações, nas nossas orações e que precisando, nós estamos juntos com elas para lutar e quem sabe também para sofrer e para chorar? Para dizer para elas, para essas pessoas que antes da pandemia estavam chegando ao templo, que não foi por acaso que Deus as aproximou da sua casa, que Deus as trouxe para a cozinha, para que fossem bem acolhidas, que Deus as aproximou para que nessa comunhão se sentissem em casa. Não apenas porque desejamos que elas se tornem membros da igreja, muito embora, se assim desejarem, nos trarão muita alegria, mas porque são pessoas importantes para nós, acolhidas por causa do amor de Deus. Porque a igreja, como casa de Deus, é lugar de acolhida. Porque a igreja, como corpo de Cristo, igreja como comunidade cristã, igreja como família, é família que agrega, é família que recebe, é família que inclui. Jamais família excludente. Mesmo estando distante, é uma forma de acolher e receber. Quer outro exemplo? Nesses tempos difíceis, a gente consegue enxergar com mais propriedade que há pessoas que precisam ser acolhidas, usando aqui a metáfora, na cozinha, não apenas para que se sintam em casa, também para que se sintam em casa, mas para que a fome não acabe com suas vidas, para que a fome não acabe com elas, acolhê-las para matar a fome, porque vivem nas ruas desprovidas do mínimo para a sobrevivência. Nessa hora, é preciso como igreja, como corpo de Cristo, como comunidade cristã, como família de Cristo, acolher, trazer para perto, trazer para dentro, trazer para a cozinha. Para quê? Para matar a fome, para dar abrigo, para praticar a hospitalidade, para repartir, para dividir o pão que não tem faltado sobre a nossa mesa, para oferecer pelo menos um prato de comida, um cobertor e quem sabe um sabonete, um creme dental, um copo de água gelada, um copo de café, uma peça de roupa, enfim, acolher, no sentido de dar dignidade às pessoas desprovidas de tudo isso. Você percebe como acolher é importante? Você percebe que essa metáfora da cozinha é importante no sentido de que, como igreja, precisamos tocar os corações, não apenas falando, até porque a Bíblia diz, filhinhos, não amemos apenas de palavra, mas de fato e de verdade, acolhendo. Quer outro exemplo? Vamos um pouco mais próximo. Nesse tempo difícil, muitas pessoas estão em casa, aliás, estamos mais em casa do que qualquer outro lugar. E é preciso então que aprendamos também como igreja, como comunidade cristã, acolher quem está do nosso lado, ou seja, na nossa casa. Pois como corpo de Cristo, como família, precisamos entender isso. É pai e mãe acolhendo o filho, é igreja, ou seja, é filho acolhendo pai, é marido e esposa acolhendo um ao outro, é família acolhendo família. Se nós não acolhemos nem quem vive perto de nós, nem quem está no nosso convívio, ou seja, o dia todo, muito menos aprenderemos a acolher as pessoas que chegam, às quais Deus nos aproxima. Você percebe como é importante acolher e que há muitas maneiras de acolher? Portanto, diz o texto, acolhei-vos uns aos outros, assim como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O acolhimento é sempre bem-vindo e sempre será importante na vida cristã, na igreja como corpo de Cristo e como família. Na Bíblia, nós vemos repetidas vezes Jesus e seus discípulos acolhendo, mas também sendo acolhidos. Por muitas vezes, Jesus e os discípulos foram acolhidos. Mais do que nunca,
para sermos fiéis à vontade de Deus como igreja, como corpo de Cristo, como família cristã. Precisamos ser comunidade de acolhida, hospitaleira, comunidade inclusiva, porque isso faz parte da missão. Acolher é parte da missão, assim como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E para acolher, não é preciso esperar que as pessoas venham. É necessário sim que saiamos e possamos ir até elas, como Jesus fez conosco, e lhes dizer que os nossos corações estão dispostos e abertos para recebê-las. Que há espaço no coração para receber, que há espaço no coração para abrigar, que há espaço no coração para acolher. E ao receber essas vidas preciosas, que seja na cozinha, para que elas se sintam em casa e se assentem conosco, assim como Jesus nos recebeu e continua nos recebendo à mesa e assim nos faz sentir em casa. Concluímos então dessa maneira, pedindo a você que pense um pouco sobre isso, na importância dessa reflexão, na importância da acolhida, e possamos então não apenas compreender, mas viver esta realidade, como disse o apóstolo Paulo: acolhei-vos uns aos outros, acolham uns aos outros, assim como Jesus nos acolheu para a glória de Deus. Amém. Concluímos esta celebração com o profundo desejo de que você que participou conosco até agora tenha se sentido acolhido por Deus por meio desse ramo do corpo de Cristo aqui representado por nossa comunidade, pela 7ª Igreja Presbiteriana Independente de Londrina. Portanto, que Deus aceite a nossa gratidão e nos abençoe nessa nova semana. Abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, com saúde, com paz, amor, segurança e proteção. Vamos orar nesse instante, Pai. Louvamos o Teu nome. E Te agradecemos, Pai, por nos acolher com tão grande amor, sendo nós ainda pecadores. Não foi mérito nosso, foi bondade do Senhor. Por isso, todas as vezes que acolhemos alguém e recebemos alguém, temos por base, temos como parâmetro este amor maravilhoso da Tua parte com relação às nossas vidas. Assim como o Teu Filho nos amou e nos acolheu, que o Senhor nos ensine também a acolhermos uns aos outros, ó Pai querido. Obrigado, Pai amado, por essa nova semana que se inicia com a certeza da presença do Deus que está sempre conosco, que nunca nos abandona, mas que está sempre perto. Que todos os que estão neste momento participando e assistindo se sintam acolhidos e abençoados pelo Senhor e na força do Teu poder encorajados a viver mais alguns dias para a Tua honra e para a Tua glória. Portanto, tudo nas Tuas mãos. Louvamos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Que nosso Deus maravilhoso continue à nossa frente, preparando os nossos caminhos. Que ao nosso lado seja força, que atrás de nós nos proteja de todo o mal. Que pelo Seu grande amor nos acolha e derrame dentro de nós muita paz e sobre nós a Tua bênção. Não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu hoje vim aqui falar com Deus. Não vim para pedir, mas para agradecer por tudo que passei, problemas, lutas e dor. E sem compreender, obrigado, Senhor. Em tudo te dou graças, no bem ou no mal, pois sei que a
dizem muitas vezes com